E aí, gente, tudo bem? Estamos começando o nosso primeiro Conde Talks. Nossa ideia desse programa aqui é, em 15 minutinhos, a gente falar um pouquinho sobre um tema de teologia prática e, através disso, a gente conseguir avaliar um pouquinho a nossa vida. Então, que seja um tempo útil para você. E hoje nós temos um convidado especial. Fábio Sampaio está aqui nos visitando, ministro de música lá na Igreja Presbiteriana de Perdizes, é isso? É isso. Que beleza, muito bom estar contigo. E a nossa maior alegria é hoje a gente poder então falar sobre um assunto que o Fábio certamente domina, tem tudo a ver com ele também. E o tema que eu queria puxar hoje para a gente conversar um pouquinho é sobre música. Fábio, a nossa ideia é poder bater um papo, a gente conversar um pouquinho sobre isso, mas deixa eu puxar um pouquinho o assunto e depois tu vai conversando, a gente vai interagindo de uma forma bem natural, tá? A primeira coisa que eu penso em música é que Deus foi aquele que criou qualquer tipo de arte, qualquer tipo de criatividade, partiu dele, seja na criação, seja nas pessoas em que ele colocou em cada um dos lugares, e inclusive os próprios instrumentos foram sendo criados ao longo da palavra de Deus, vai falando sobre vários instrumentos. Então, de certa forma, a música aparentemente é uma coisa muito boa, mas existe uma grande situação e uma grande desavença, né, ao longo do tempo sobre a música cristã e a música secular, a música que é de Deus e a música profana, né, a música do Senhor e de Satanás. E no meio de tudo isso, uma coisa até que eu fico pensando também é como é que a gente faz essa divisão e o que é o certo. Aliás, talvez essa é a maior pergunta, né? O que é o certo sobre pensar de música? Tem aquele extremo lá quase monástico, né, em muitas épocas em que praticamente escutar qualquer música cristã era o único padrão e nada mais poderia ser feito. E do outro lado, escutar alguma música que fosse não cristã era profano. E do outro ponto é quase um liberalismo, né? De que qualquer música é música, não atrapalha. Então, queria conversar um pouquinho sobre o que a gente como cristão pode avaliar sobre música. Acho que a gente, durante muito tempo, ficou nessa discussão entre o moralismo e o amoral, né? Coisas que não se conectam. Mas acho que o Evangelho sempre nos ensina a reter o que é bom. E, ao mesmo tempo, a gente tem como característica humana essa característica que é de Deus, que é esse dom criativo. A gente é chamado a ser criativo, a produzir. E acho que essa dicotomia que a gente vem criando desde a história da igreja cristã como um todo, aí a gente passa pela católica e tudo mais, a gente criou essa visão que é até um pouco grega, assim, de que tudo que é na filosofia grega, agora eu não lembro de qual dos filósofos, tinha uma lance de que tudo que é pensável, tudo que é na mente é superior a tudo que é braçal, né? E a gente meio que criou uma dicotomia de que tudo que é sagrado é bom e tudo que é profano é ruim. E a gente fica separando essas duas esferas da realidade como se fosse possível separar. Quando, na verdade, tudo é sagrado, né? Se a gente vive, Deus criou o mundo, Deus nos criou tudo que a gente vive, todo o contexto que a gente habita, experiencia, está banhado pelo sagrado de Deus. Mas a gente corrompe, a gente tem o pecado e tudo mais. E eu acho que a gente fica criando essas separações e essa dicotomia que acabam exercendo muito mais uma função de controle do que uma função pedagógica mesmo, né? Então, eu acho que música como um todo, a gente tem que aprender a julgar música boa e música ruim. Que tem música boa e tem música ruim. Tem música boa gospel, tem música ruim gospel, só que às vezes a gente não avalia isso. Só porque tem o carimbo de ser uma música pensada para a igreja, ela é boa e pronto. E não é. Tem muita música ruim com carimbo, com selo de ser música cristã. E tem muita música popular, música, como a maioria das pessoas gosta de chamar, né, música secular, ou do mundo, como as pessoas, muita gente fala, que são muito boas, que falam de verdades da vida. Algumas até exploram verdades da fé, verdades do divino, sob uma perspectiva que não tem relacionamento com Deus, mas numa busca por Ele, que são verdades que fazem sentido pra gente também, mas que por um preconceito, por um medo ou por uma mistificação do que é a música, a gente se afasta. E eu acho que talvez um dos maiores problemas no meio evangélico nosso seja essa mistificação em relação à música, como se a música
por si só, tivesse um poder espiritual ou um poder místico, além de outros artefatos culturais. Porque música, no fim, é um artefato cultural. É algo que a gente produz a partir do nosso relacionamento social. A arte, ela é uma resposta do artista ao que ele experiencia na vida. É uma forma de expressar aquilo. E ela expressa aquilo que o artista vive, né? Então, é uma ótima maneira da gente, como cristão, ler a sociedade. É observar a arte que é produzida. Em vez da gente simplesmente rechaçar a arte mundana, a gente tinha que aprender a ler ela. Sim. Porque nela, muitas vezes, estão as perguntas que a gente não está respondendo. Nós, como cristãos, às vezes se apega a termos excelentes respostas para perguntas do século V, mas não para perguntas do nosso tempo. Naquela época era muito bom. A gente está muito pronto para responder perguntas da era vitoriana, entendeu? Sim, mas a gente, às vezes, não sabe responder as perguntas de agora. E uma boa maneira de ler as perguntas de agora é observar a produção artística e cultural. Não quer dizer que a gente precisa gostar, mas a gente pode ler de uma forma crítica e não simplesmente rechaçar, mas talvez tentar dialogar com aquilo de alguma forma. Tu sabe que, assim, um parênteses, né? Quando eu tava falando, tava lembrando, eu cresci numa cultura até familiar, né? E não é por mal, mas era o natural, de que a música cristã era a música escutada em casa, era música divulgada, era música conversada, em todos os momentos. Então eu lembro, na minha adolescência, de que eu cheguei a um padrão de que para eu obedecer a Deus, eu precisava escutar música cristã. E eu cheguei ao ponto, e hoje olhando para trás chega a ser cômico, porque eu baixava as músicas, mas elas eram cristãs. Então, de certa forma, eu fazia errado de um, mas eu estava tentando agradar no outro. E a Sofia, a minha esposa, como ela teve um contexto de outro lugar e com um ambiente brasileiro, né, de muitas culturas, ela conhecia muita música brasileira e muitas outras músicas também. Então, quando a gente casou, eu fui conhecendo outras e exatamente parece que esse filtro ele foi começando a estar num lugar mais leve. Eu me senti mais leve. Primeiro porque eu estava avaliando as músicas, até as cristãs e as não cristãs, né? E segundo porque eu tinha de certa forma, uma autopermissão de não me crucificar por escutar uma música que não era necessariamente falando sobre Deus, mas falava sobre coisas que Deus criou, sobre a bondade dele, enfim, sobre o dia a dia, né? Sobre a vida. Então isso, de certa forma, me ajudou, né? Então é interessante. E é engraçado que se você for ver, sei lá, o primeiro disco do grupo Rebanhão, de 80 e pouco lá, você vai ouvir o disco, ele é muito influenciado pela música daquela época, popular. Claro. É muito Clube da Esquina, é muito Tropicália. Por quê? Porque naquela época, não é que nem hoje você tem música gospel para ouvir em qualquer lugar. Tem filme gospel para assistir. Naquela época você ligava o rádio, não tinha música gospel para ouvir, você ouvia música popular. Então, o que influenciava a produção artística dos cristãos na época era a música popular. Sim. Então, aí quando você pega hoje, o crente só quer ouvir a música que ele mesmo produz, a gente cai num problema que a gente está vivendo hoje, do crente produzir só um tipo de música. É sempre o mesmo tipo de música, que é criticado por uns, é elogiado por outros. Eu não quero entrar no mérito, mas hoje a música que a gente produz no meio evangélico, com mais proeminência e com mais pujança, é o tal do worship. E por quê? Porque a gente fica girando ali atrás do próprio rabo, ouvindo as mesmas coisas e produzindo as mesmas coisas. A gente não se permite ouvir outras coisas, experimentar outras possibilidades. Porque música é linguagem, é comunicação. Se você só ouve um sotaque, você vai falar aquele sotaque a vida inteira. Se você se permite ouvir mais sotaques, você se torna... a sua comunicação se torna mais... atinge mais pessoas, né? Então, acho que nesse sentido, não sei se foi uma boa ilustração, mas... É uma boa. Até enquanto eu tava falando, tá lembrando também, né? Vai, tu me corrige, mas eu lembro que tem aquela história de que os próprios hinos, né? O piano ele era um instrumento de bar, né? E depois que ele foi trazido para a igreja, e aí com isso eles, na verdade, trocaram as letras de várias músicas da época também, né? Diz a história que na época da Reforma, em especial, Lutero e a turma dele, não era raro eles utilizarem música popular como a base melódica para alguns hinos. Eu não saberia citar aqui a proporção do que isso aconteceu, porque teve música autoral mesmo. Claro, imagino. Mas se você pegar qualquer inário e for folheando, sua experiência é legal. Você pega um inário clássico, vai folheando, você vai... esses que são bem completinhos, você tem lá a letra de quem escreveu,
mas em algum lugar tem a origem da melodia. E em vários hinos está escrito assim, música popular irlandesa, música popular, sei lá de qual lugar. E isso é música popular, ou é a Tirei o Pau no Gato, ou é música de rua, música de bar, música do dia a dia. Sim. Então, a bar que eu falei não é do compositor Bach, é de boteco mesmo. Então eu acho que hoje a gente talvez tenha entrado numa... A igreja ficou tão ensimesmada que ela às vezes não consegue enxergar fora dela mesma a glória de Deus, as coisas que Deus permite, a graça comum de Deus manifesta na realidade, achando que Deus só se manifesta no nosso contexto. Sim. Né? E eu acho que isso faz com que a gente perca muita possibilidade de fazer como Jesus fazia, de comunicar o Evangelho de uma forma que as pessoas que estão ao redor dele entendam e sejam atraídas pelo que está sendo dito. É o lance da resposta boa para a época vitoriana. A gente está falando muito empolgado, muito bem argumentado para coisas que ninguém quer ouvir hoje. Então a gente tem que saber o que eles estão querendo ouvir e trazer o Evangelho a partir dessa perspectiva. Legal. Acho que é essa parte, né, da gente ser não só uma igreja visível, mas uma igreja contemporânea, não no sentido de imitar, mas no sentido de conseguir conversar e dialogar de uma forma mais clara, né? Exatamente. Eu estava lendo esses tempos que tinha um tom, era o trínoto proibido, alguma coisa assim, que na idade... É o trítono. Trítono proibido. Exatamente, isso. É o trítono. Que ele foi proibido, era um tom que era proibido ser tocado na Idade Média e tudo mais, porque era o tom do diabo, Isso, a música do diabo. Ele é chamado de Diablo em música. Isso, exato. Só que essa história é curiosa. Desculpa, eu te interrompi. Por favor. Não, o que eu ia dizer é exatamente isso, né? Parece que a gente aceita a nossa hipocrisia de, por exemplo, a música que é em inglês, mas eu não entendo, não me faz mal. Exato. Então eu posso escutar na música, eu posso escutar no filme, eu vou cantar junto e tal, mas em português, aquela música já não gosto tanto porque... Então, em vez de eu ter um filtro de avaliar tudo, eu avalio só o que eu entendi. Só o que me convém. Exatamente. Né? A gente avalia só o que convém pra gente, porque é mais fácil. Mas é isso mesmo. E o trítono eu li recentemente que essa história é meio que lenda. Essa história de que o trítono era proibido, porque existem muitas músicas na história da música que utilizavam o trítono. Mas, de fato, ele se propagou essa ideia de que o trítono era o diabo em música porque ele é a dissonância mais dissonante, vamos dizer assim, dentro da música tonal que a gente tem hoje. E aí se criou essa ideia de que por ela ser a maior dissonância, ela era o diabo em música. Mas pelo que eu li recentemente, não chegava a ser essa coisa tão... Na época que eu ouvi a primeira vez, diziam que teve gente, a Inquisição queimou gente na fogueira por causa disso. Então era uma lenda bem, bem robusta, mas parece que não é tanto assim. Sim. Mas de fato, a música, o conceito musical que a gente tem hoje sempre girou na ideia de repouso e tensão. Ela sempre andou sobre... toda a música é construída sobre esses dois conceitos. Ela repousa ou ela se movimenta em direção à tensão e repousa de novo. Isso é o que é a música tonal. E quando você tem uma dissonância que gera um incômodo, aquilo não pode ser Deus. Não, tem uma coisa bem social aí envolvida. Exatamente. E eu acho muito interessante. Quando, na verdade, Deus às vezes é incômodo. De certa forma. Às vezes o deserto é um processo de incômodo para que a gente busque mais a Deus. E eu acho muito engraçado como crente detesta o deserto, né? A gente, porque eu estou passando pelo deserto. Pô, mas era exatamente no deserto que o povo esteve mais próximo de Deus. Exatamente. Então, se você está no deserto, para de chegar ao deserto e enxerga Deus. Porque, na verdade, você está tendo a oportunidade de andar mais perto de Deus. Perfeito. Eu gosto de pensar que quando a gente pede, né, para ser mais manso, menos irado e tudo mais, Deus nunca chega com a maletinha de paz e de tranquilidade. Ele chega com a maletinha de problemas, né? Porque daí eu vou ter que lidar com eles diante de Deus, né? E acho que uma coisa, assim, que eu fico pensando, talvez desse ponto da música, é... Quais princípios talvez eu possa levar alguém a pensar e avaliar que música que vai me fazer bem e que música que não vai me fazer bem, né? Enquanto eu estava pensando, estava lembrando de 1 Coríntios 6, 12, que fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei me dominar por nenhuma delas, né? E de certa forma, esse contexto era o contexto lá de alimentos sacrificados, de um contexto bem de idolatria e que para algumas pessoas que enfim, estavam se convertendo naquele momento,
E isso, de certa forma, repercutia completamente diferente do que aquele judeu ortodoxo que agora conheceu Jesus e estava tentando seguir o mesmo caminho. Então, para um escandalizava, para outro não machucava nada. Mas o limite que 1 Coríntios fala é onde começa a liberdade do outro. Então, a pergunta, talvez, dentro disso, né, puxando tudo que a gente pegou, quais princípios eu posso aplicar, talvez, para uma pessoa, para ela filtrar, né? Puxa, essa música faz bem, essa não faz, ou eu deveria estar escutando esse contexto, ou não deveria estar escutando esse contexto, né? Porque, de certa forma, dizer que qualquer música é boa, a gente sabe que tem uma música que confronta plenamente a criação de Deus, quem Deus é, de várias formas. Então, o que tu acha, assim, sobre isso? Eu acho que tem que se usar o mesmo critério para tudo na vida. Por que a gente não faz determinadas coisas na vida? Porque a gente considera que elas vão contra o que cremos, contra o Evangelho. Né? Porque quando roubo, porque quando mato, né? A gente entende que existe uma verdade, um princípio que rege as nossas ações. Eu acho que isso pode ser aplicado para tudo na vida. Né? Por que eu não vou ouvir determinada música? O que ela diz? O que ela propõe como música? Né? Ela propõe o quê? Pô, não, né? Ela propõe promiscuidade? Não, né? É só para dar risada? Ok, mas que mensagem você passa para os outros quando você consome esse tipo de música? Eu acho que tem que ter esse tipo de cuidado. E eu não gosto muito daquelas regrinhas. Se a música fala sobre isso, não escute. Se a música eu não gosto dessas regras assim. Porque eu acho que pessoas que escrevem e cantam músicas muito ruins podem, em algum momento, perceber, cantar coisas muito verdadeiras. Tá? Então, eu acho que é muito mais sobre... Quer ver? Busque o reino de Deus, busque o Evangelho, tenha um relacionamento próximo de Deus, tenha um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo, que eu acho que a tua forma de ouvir música vai mudar. Eu acho que em vez de dizer o que pode e o que não pode, eu vou dizer o que deve. Se relacione com Deus. Muito bom. E o resto vai se encaixando ali. O Espírito Santo vai te ensinando. O Evangelho é o balizador da nossa realidade, para os que creem. Então, busca o Evangelho. Em vez de ficar buscando demônio nas músicas, busca o Evangelho. E as coisas vão se esclarecendo no percorrer. Legal. Eu acho que, de certa forma, né, a gente acaba gostando de regras porque é alguém que diz pra gente o que é o certo, o que é errado, e se não der certo, eu posso culpar alguém. Exatamente. Né? E maturidade cristã envolve exatamente eu poder me autoavaliar. Para mim, eu acho que até o contexto de 1 Coríntios, ele fala muito sobre isso, né? De que quando eu tenho liberdade, e Jesus me dá liberdade, de poder escolher, eu tenho a liberdade de saber que vai ter músicas que talvez vão me levar para lugares que não vão ser bons para mim. Ainda que eu goste delas. Ainda que eu goste delas, exatamente. Então, às vezes pelo estilo da música, às vezes pelas letras das músicas, às vezes pelo contexto delas, não vão fazer bem. E tem outras que eu vou estar num ambiente tranquilo, que de certa forma é uma forma também me comunicar com a cultura sem que seja algo profano, algo contrário. Então, eu acho que de alguma forma a gente consegue ter um equilíbrio legal. Muito bom, Fábio. Queria te perguntar se tu tem uma palavra final, talvez, sobre esse tema que gostaria de compartilhar com as pessoas também, que a gente consiga pensar nesse sentido. Eu entendo a música como comunicação. Eu acho que às vezes a gente entende a música como o que eu falei no início, como algo muito místico, quando na verdade ela é uma ferramenta de comunicação. Assim como o storytelling, assim como o bom escritor, assim como um bom narrador, assim como, sabe? São maneiras de... Assim como um bom artista plástico, são formas de se comunicar. E se a gente quer comunicar o Evangelho de uma forma que fale com as gerações com quem nós estamos relacionados, não só com o passado, não só com a geração de agora, mas com as multigerações com que a gente se relaciona, a gente tem que ter sabedoria no uso da música. Sim. Porque ela, de todas as expressões artísticas, talvez seja a mais assimilável por um número maior de pessoas. Então, se a gente começa a olhar a música como um mecanismo de comunicação, eu acho que a gente se liberta de alguns preconceitos musicais, se liberta de alguns apegos afetivos, porque só a música de quando eu era criança era melhor. Sim. A música da igreja no meu tempo era melhor. Ou se quem vive de passado é museu. Exatamente. Se no passado era melhor, ou tu morreu, ou tu tá vivendo numa vida depressiva. Porque o Evangelho nos ensina a encontrar satisfação, prazer e esperança no hoje.
Porque a gente sabe do amanhã. Então, se hoje é sofrido, a gente sabe que amanhã tem alguma coisa. E não ficar olhando pro passado, que o passado era melhor. Não, velho, para. A igreja no passado morria nos leões. Então, não é que o passado era melhor. Deus nos permite hoje experimentar a realidade com Ele e ter esperança no amanhã. Então, a gente tem que olhar para as expressões artísticas e para a música com mais graça, com mais misericórdia e saber utilizar isso de uma forma que permita que o evangelho seja comunicado sem vícios, sem cacuetes, mas de uma forma verdadeira e que realmente transmita o evangelho de uma forma verdadeira. Muito bom. Para mim, acho que talvez, concluindo, né, é essa parte de que, em geral, os desequilíbrios nunca são bons, né? Então, qualquer ponte, assim, de que não há nenhum problema em nenhuma música é eu tirar todos os filtros. São os extremos, e há problema em todas as músicas também é mistificar algo que não precisa. Porque a sociedade é caída. Exatamente. Então, há pecado na sociedade. Então, há problemas na sociedade. Perfeito. Então, a gente tem que ter esse olhar crítico e realista, e não místico de... Acho que é bem isso mesmo. Maravilha. Fábio, muito obrigado pela tua participação, obrigado pelo teu tempo. Espero que para você tenha sido bom, útil, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema. Só começo, certamente a gente tem muito mais outras oportunidades. Até mais, gente. Valeu. Tchau.